Virar aqui eu... Pegue o banquinho e saia de mansinho. Muito bom, muito bom. Maravilha. Boa noite, povo lindo. Graça e paz, igreja mais linda de Niterói. Esse amém aí foi para mim, apesar que eu não sou bonito, lindo, coisa nenhuma. Vou dar mais outra chance. Graça e paz, igreja mais linda de Niterói. Amém. E povo de Deus. Amém. Graça e paz, povo de Deus, sim, lindo. Trago um abraço gostoso e bem cheiroso da minha esposa, da minha filha, Isabela Vitória Freitas, Virgínia Freitas, que tivemos lá um tempo maravilhoso lá em Goiânia. Recebemos a pastora lá, tentamos fazer o melhor possível para ela, um mimosinho no quarto, que a Isabela escolheu, um chocolate, pera, escolheu para ela um chocolatinho de morango lá. A Isabela, maior xodozinho com ela. Foi gostoso, né? O bispo, mais a bispa, manda um grande abraço, assim, foram muito gratos pela disposição. Já vai fechar já no ano que vem mais uma imersão Renovo e nós estaremos lá. Gente, antes de eu porque eu esqueci de perguntar, eu estava olhando, está sendo transmitido pelo YouTube? É Kairos mesmo, né? Tá, já é só me mandar para minha mãezinha. Manda aqui para mandar para minha mãezinha e para o meu pai, para minha mãe e para o link da família. Falei que eu ia estar aqui, era transmitida, a pastora já tinha me falado. Me manda aí, por gentileza. Só vou mexer por causa disso. E perdoe, irmãos, minha indelicadeza, que eu deveria ter olhado isso antes, tá? Já foi? Chegou. Deixa eu mandar lá para... Deixa eu mandar a família... Mamãe... Muito bom. Queridos, eu vou colocar aqui já parar para os irmãos entenderem que nós queremos caminhar. Lá eles estão... Minha família está toda alvoroçada lá porque queriam que o Mabel ganhasse. Minha família, assim, de parentes, né? E ganhou lá o prefeito. Mabel é o dono mesmo da bolacha Mabel, chama Sandro Mabel, ele. Biscoito, ela fala bolacha, né? Que é biscoito, né? Lá, rosquinha, né? Rosquinha Mabel, mas disse que o Euridice falou para mim não falar rosquinha aqui. O Euridice falou assim: não fala rosquinha no Rio, que lá fala literalmente: me dá uma rosquinha. O Euridice falou assim para mim não falar, e ele falou para mim que ele tem uma esposa, colocou lá para... ótimo. Gente, então eu estou trabalhando assim intensamente, né? Na área de palestras, seminários, né? Estamos aqui, cheguei terça-feira, fui para Bangu com meus primos desde quarta ministrando, né? Aí essa semana começa novamente na terça, vou terça, quarta, quinta, aí sexta e sábado ainda não, porque eu tinha uma agenda com uma colega aqui da igreja, né? Da pastora indicação, mas houve um problema lá na igreja, eles tiveram que jogar para o ano que vem. Mas domingo estarei ministrando de manhã na São Gonçalo, na Nova Vida do Centro de São Gonçalo. À noite eu estarei na Plenitude, Ministério Plenitude, também lá no centro. Semana que vem, na outra semana, eu estarei na terça-feira na Pibarg, Primeira Igreja Batista do Gradim, pastor Pacífico, a pastora Carla já esteve lá. E na quarta-feira, Cara do Leão, do projeto Vida Nova, lá do Vilar dos Teles, que eu estive ontem e antes de ontem com o Eurípides, lá ministrando para homens. Vou dar meu testemunho lá, passando essa quarta que vem na outra, vai ser transmitido. Caso não tenha curso, grupo pequeno, célula, qualquer coisa, eu posso enviar o link para os irmãos assistirem lá. É uma excelente igreja, uma igreja de mais de 1000 membros, assim, muito gostoso. Um pastor da nossa idade, muito carinhoso. Com certeza, pastora Carla, quero aí comprar 2 livros. A senhora tem livro aí hoje? Aqui, tem hoje? Vou levar os 2 livros lá de presente para o pastor lá, tá? Porque ele tem congresso de mulher. Bom, projeto Vida Nova, a senhora já teve já em Irajá, conhecer aqui o pessoal de Vilar dos Teles, que é uma bênção, tá? Queridos, terminei meu primeiro curso na área de terapia, né? Sou terapeuta em aconselhamento familiar agora, estou fazendo psicanálise na sistêmica e comecei antes de ontem TRG, estou fazendo
2 cursos na área de psicanálise, de terapia, TRG, terapia de resultados, que é terapia de reprocessamento, né, geracional, reprocessamento daquilo que é uma terapia de resultados. Não é a terapia de resultados, ela não trabalha para ajudar a pessoa a viver com o problema. Por exemplo, uma pessoa depressiva, muitas terapias trabalham para a pessoa conviver bem com aquilo. Esse tipo de terapia é terapia de resultados. É de 6 a 12 passos, de 6 a 12 sessões, onde a pessoa se livra do problema. É algo emocional, é um reprocessamento genético. Então, assim, é muito... Gente, eu fiquei impactado com as primeiras aulas. Fiquei impactado com o Jair Pires. É uma pessoa maravilhosa. Já tem no Brasil, já tem 7.000 terapeutas em TRG. Eu sou a 10ª turma que ele está formando. Que curso maravilhoso. Recebe em casa, são 169 aulas. Concluindo, o diploma vem pelo MEC, não é um diploma é pelo MEC. Terminou as aulas, todas as aulas são, né? Você recebe o link e recebe todas as aulas. Você vai assistindo, eles vão dando baixa na sequência. Terminou a última, no 3º dia é gerado o diploma, e aí você paga uma taxa lá de 200 e alguma coisa, você entra para a academia de profissionais em terapia de reprocessamento genético mundial, não é só nacional. Então eu estou atendendo online, tá, com sessões para casais, para individuais também. Se for mulher, tem que estar acompanhada ou com o marido, ou com os pais, ou permitir que eu esteja com a minha esposa. Eu não atendo mulher sozinho. Isso é uma política, isso é algo, é lei lá em casa. Minha mulher não atende homem sozinho. Ah, pastor, mas é online. Os piores adultérios começam online. Os principais adultérios começam online. Pastor, se o senhor atender, só vai cair. Não, eu não quero nem pensar nisso. Para que eu vou atender? Não quero nem passar perto disso. Para que eu vou olhar uma casca de banana a 5 metros de mim e saber que se eu pisar nela eu vou cair? Para quê? Não, eu prefiro desviar o caminho. Então, graças a Deus, mais um curso hoje, queridos. Pela graça do Pai, eu vim de família pobre. Meu pai nunca, mas minha mãe conseguiram pagar a faculdade. Fiz quando eu tinha 30 anos a minha primeira faculdade de administração. Recentemente estava na área de telecom antes de me aposentar. Aliás, não é de me aposentar, antes de viver do ministério. Agora eu vou falar sobre isso. E consegui fazer 2 cursos na área de engenharia técnica de telecomunicações, trabalhando com o transporte de backbone nacional e comunicação entre estados, e também de transporte em fibra ótica, de comunicação em DWDM, PTN, OTN, Single Edge, IPCOR, GPON, 4G. Cheguei a pegar o 3G, 4G. Quando ia começar o 5G, eu já tinha um projeto, mas foi quando Deus nos chamou para o ministério. Eu tenho 2 áreas e agora terminei. E aí, o Adriano agora é um terapeuta de aconselhamento familiar, meu primeiro curso comportamental. Estou fazendo a sistêmica e também TRG. Todos os dias. Eu levanto 5h30 da manhã para levar minha esposa e minha filha, né, na escola, todos os dias. Deixo a minha filha na escola e a minha esposa no trabalho, volto para casa para organizar a casa, fazer almoço, aquelas coisas, mas é das 8 ao meio-dia até ir buscar a Isabela e ela no trabalho. 4 horas estudando todos os dias, estudando. À tarde que eu vou preparar, ou à noite preparar meus livros. Estou escrevendo 3 livros, terminei o primeiro que eu vou falar hoje. Estou escrevendo mais 3 livros. Meu próximo livro, pastor, inclusive eu vou mandar para a senhora algumas coisas, para a senhora e o Eurípides, dar uma olhada, porque assim, na verdade, o nome dele é Rejeição, o grito silencioso dessa geração. Vou trabalhar nessa área. Um segundo livro que já está na página 80, eu acho que eu vou parar por essa, talvez mais umas 2, que é Casamento Sem Volta, uma via de mão única. Eu pego todas as leis de trânsitos e faço um paralelo com o casamento. Por exemplo, quando eu vou falar de criação de filhos, a lei de trânsito diz que criança é aonde? Aí eu trago no paralelo e falo,
que o filho nunca deve estar à frente do cônjuge. Quem tem que estar do lado é o marido, a mulher. A esposa que põe o filho na frente, a mulher que põe o marido que põe os filhos na frente. Por exemplo, eu falo sobre revisão do carro. Para viajar precisa de uma revisão. Tem momentos no casamento que o marido precisa dar uma revisão na esposa. Tirar aí essa mão de onça, esse pão duro, tirar o dinheiro do bolso, pagar uma progressiva que é cara, uma definitiva, spa, tirar não sei o que, tirar a sobrancelha e arrumar o cabelo, bronzear, sei lá, meu irmão, uma roupa nova, sapato novo. Mulher, assim como viajar, olha aqui, escute, os homens não me matam não, tá? Compra meu livro assim mesmo, tá bom? Quer fazer sua mulher feliz, querido? Dá uma revisão, paga um spa para ela. Massagem, olhinho. Eu garanto para você, meu irmão. O fruto vem a 30, a 60 e a 100 por uma. À noite, meu irmão, é uma criança. Então, eu falo sobre isso, por exemplo. Eu falo sobre nunca ultrapassar. A lei diz que nunca pode ultrapassar em faixa contínua. Quantas pessoas marido ultrapassa a vontade da mulher no lugar errado, conversa com mulheres, com coisas. Querido, um livro fantástico. Eu falo sobre farol baixo e farol alto. Tem vezes que uma mulher aumenta tanto a sua fala, a sua altivez, o seu nervosismo, que o marido não enxerga mais nada. E esse é o problema, né? Quando o problema do farol alto é quando ele impede você de enxergar. Quando vem a neblina, vou aumentar ou não. Pelo contrário, você tem que pôr farol, deixar só o farolete e se tiver farol de milha. Então tem marido andando com a esposa certa, mas iluminando o caminho errado. Então esse livro também deve sair, provavelmente se viermos aqui mesmo para o encontro de casais, provavelmente eu vou trazer ele, Casamento Sem Volta, uma via de mão única, tá bom? E também estou escrevendo mais um livro que é na área de trauma, tá? Na área de trauma, que vai ser a sequência do Lidando com as Feridas. Eu vou escrever Lidando com os Traumas, por que você fez isso comigo? É onde eu vou trabalhar diretamente dentro dos traumas que eu vivi, dos 3 abusos que eu sofri, que eu contei aqui para os irmãos da minha infância, amém? Bem apresentado, essa mulher linda aí é a minha esposa que vocês conheceram. Ela teve aqui, a Isabela Vitória, que entrou em pânico. A primeira experiência dela com o Júlio, com a pastora, foi um pânico por causa da, como é que chama aquela barricada? Barricada que chama aquilo lá? Né? O pessoal que entrou em pânico, o Júlio lá vendo e tudo, a pastora, meu Deus, a Adriana não sabe, nem eu sabia que a minha filha, porque ela ficou preocupada por causa de uma barricada. Foi muito bem hospedada, um lugar gostoso, mas ela nunca tinha vivido. Então tá aí um beijinho da Isabela Vitória. Esses aí são os nossos pastores que a pastora conheceu, a pastora Carla, são o bispo Eduardo Veiga, Mila Miranda Veiga, são agradáveis, é uma pessoa maravilhosa eles, né? São muito agradáveis eles. E querido, meu primeiro livro que eu já ministrei aqui, Colocando a Casa em Ordem. O segundo livro, Discernindo as Lágrimas, Lidando com as Feridas do Passado, está acabando, irmãos. Fiz em maio, pastora, fiz 1000 em maio, só tem 300 lá em casa. Vou ter que mandar fazer mais, porque graças a Deus tem testemunho. No meu Instagram tem muito testemunho desse livro. E o nosso lançamento, que é o que eu vou ministrar aqui para os irmãos hoje, Discernindo a Visão Familiar, que ali, só o último capítulo, que é aquela viagem. Quantos aqui ouviram meu testemunho? Que ele desde os 3 meses que eu tive doença, lembra? Só o último capítulo, que o nome dele, o último capítulo, o título do último capítulo é A Vida Como Ela É Cabe Dentro de Mim. Aí eu conto a minha história. Os outros capítulos para trás, todos, é aquele seminário da família que eu dei aqui. Então esse livro tem perguntas e respostas. Esse livro, ele fecha o meu testemunho, mas ele aborda toda o meu trabalho com família, tá? Então você pode comprar, aplicar na igreja, escola, grupos pequenos, enfim, tá ali. E os irmãos vão me dar um presente de aniversário hoje. Deixa eu sair daqui com a mala vazia. Amém? Vamos lá, queridos. O nome da ministração é o tema do livro. Vamos lá, só para os irmãos ajudar o pregador. Só a parte do nome aqui, ó. Discernindo
todo mundo junto, vai. Primeiro, há um discernimento daquilo que eu enxergo a partir da minha família, ok? Vamos falar disso. Então eu sempre vou estar trabalhando com imagens. Lembrando, tire foto, pode publicar, fique à vontade, anote, porque eu tenho algumas informações, e umas informações assim abençoadas para a gente poder orar e chorar, tá bom? Vamos lá? Deixa eu continuar aqui, já achar no ponto aqui, para ficar, como diz lá em Goiás, é linguagem goiana, mió de bom, tá? Para ficar mió de bom. Vamos lá. Querido, o assunto que eu vou falar, essas aqui são minhas mensagens em pendrive, tá? Tá ali, eu esqueci, é o último banner, eu acabo esquecendo dele. O assunto que eu vou falar não é um assunto muito agradável, não é. O assunto que eu tenho falado, na verdade, tá? Estão vendo bem a imagem? Tá dando para discernir bem a imagem, né? Porque se precisar apagar mais uma luzinha aí, vocês ficam bem à vontade. Para mim aqui eu enxergo bem, tá bom? Tá bem? Aí de trás, tá vendo bem? Porque tem a ver com a mensagem, visão, tá? A imagem. Olhe bem para essa imagem e faça perguntas e tente achar resposta dentro de você. O que você está vendo? O que está faltando? O que seria objetivo? O que está legal? O que não está legal? Quem é que está faltando? Se é que está faltando alguma coisa? Enfim, deixe o seu cérebro, a sua mente elaborar perguntas, questionamentos. E aí, ao longo da ministração, nós vamos caminhar nessas águas e vocês vão entender bem o que a gente quer apresentar aqui hoje. Querido, não é agradável esse assunto. Ele pode ser até, ele é importante. Claro que é importante. Pastor, ele é importante? É importante. Mas ele não é agradável. Pastor, ele é necessário? Muito necessário. Mas não é agradável. Mas eu vou já passar para vocês uma aplicação prática que vale para tudo na vida. Tudo que envolve a vida de um ser humano, isso que eu vou falar agora, pode ser aplicado. Entenda uma coisa: nem tudo que é necessário é essencial, mas tudo que é essencial é extremamente necessário. Nem tudo que é importante é essencial, mas tudo que é essencial é extremamente importante. Pastor, é importante eu valorizar minha esposa? É. Mas o que é essencial? Ela entender que essa importância não é pelo que ela faz, mas sim pelo que ela é. Pastor, é necessário eu valorizar o meu marido? Claro, mas o essencial desse necessário é entender que valorizar o marido pelo que ele é, não pelo que ele faz ou pelo que ele oferece, ou pelo que ele tem. Por isso, isso é aplicado em todas as áreas da vida. É necessário muitas coisas, mas a essencialidade está falando da natureza, daquilo que é a essência. Por exemplo, era necessário Deus fazer um barrinho para poder formar Adão, sim ou não? Mas o que foi essencial na vida de Adão? O sopro de vida. Olha aqui para mim, queridos. Deus poderia ter feito assim, chamou a Trindade, olha que bonequinho bonito de barro. Tenha vida, Adão. Ele teria? Sim ou não? Teria, ele é Deus. Mas era essencial que Deus transferisse da sua natureza, da sua essência, soprando o fôlego de vida. Por quê? Porque a vida, o princípio da vida é quem? Então, para o homem ter vida, quem que tinha que soprar lá? O próprio Deus. Então, era necessário barro? Era. Mas o que foi essencial para Adão? O sopro. Então, dentro disso, nós vamos trabalhar, você observando a imagem, discernindo a visão familiar. A maneira como você enxerga a sua família pode mudar a sua história. Querido, nem todo mundo que vê enxerga, mas todo mundo que enxerga sabe o que está
vendo. Lembra da primeira vez que eu preguei aqui, que eu falei daquele cego que Jesus curou ele, em Marcos 8, que Jesus perguntou para ele ver alguma coisa, e ele disse: veja os homens como árvores. Aquele homem voltou a ver, sim ou não? Na verdade ele não voltou a ver, ele era cego de nascença, cego de Marredeci. Ele viu a primeira vez, então ele já tinha sido curado, mas ele confundia coisas e pessoas. Ele via, mas não enxergava. Tanto é que quando Jesus ora novamente, a pergunta de Jesus para ele, em Mateus 8:24, é falando assim: ó, vê alguma coisa? Ele diz, levantando os olhos, disse: vejo os homens, mas parecem árvores andando. Jesus então ora mais uma vez. Aí olha o que o verso 25 fala: então os seus olhos foram abertos, sua vista foi restaurada, e ele enxergava tudo claramente. Tem traduções que dizem: ele passou a enxergar e separar homens e árvores. Olha que interessante, ele era cego de nascença, mas via, mas ainda precisava ele discernir a visão. Então tem muitos maridos que vê a esposa, mas não enxerga o seu coração. Tem muita esposa que vê marido, mas não enxerga a sua necessidade ou a essencialidade daquilo que ele necessita. Tem muito pai que vê o filho, mas não enxerga o coração do que ele precisa realmente. Assim a mãe, assim como muitos filhos veem os pais, mas não enxerga aquilo que é a essência de um respeito a um pai, de uma honra a um pai e uma mãe. Tem muitas ovelhas que enxergam pastores, que veem pastores, mas não enxergam aquilo que a igreja precisa. Querido, ver o templo Kairos não é enxergar o evangelho, mas enxergar o evangelho na vida dos irmãos. Eles vão saber aonde tem um templo Kairos, porque é a vida que fala. Vou plagiar o irmão Chiquinho. Vocês conhecem o irmão Chiquinho? Não é o dono da sorveteria Chiquinho, não. Francisco de Assis: pregue o evangelho, se necessário use palavras. Meu Deus, eu ainda vou fazer uma camiseta e colocar essa frase: pregue o evangelho, se necessário use palavras. Porque a minha vida fala, a minha postura fala, a maneira, eu já falei isso aqui, vou repetir, faz parte do assunto. A maneira tem que chegar lá amanhã, lá na segunda-feira, amanhã é segunda, chegar lá na pousada, casa do professor, e perguntar como que eu tratei a recepcionista. Tem que perguntar como que eu tratei o segurança que fica lá no portão quando eu cheguei. De manhã, quando eu for tomar café, tem que perguntar à menina da cozinha se eu cumprimentei ela, se eu agradeci ela pelo café da manhã. Pastor, mas eu estou pagando. O fato de eu estar pagando não significa que eu preciso ser ingrato. Por quê? Porque essa maneira como eles me enxergam vai dizer para os irmãos se eu sou coerente naquilo que eu prego. Discernir a visão familiar, ser testemunho de vida. Querido, entenda uma coisa. Vou perguntar, responda, relax. Não é teste para certo ou errado. Responda de boa. Quem aqui entende que é um cristão? Faz assim. Deixa eu ver se ficaram. Todo mundo levantou. Se alguém não levantar, você vai falar assim: quem aqui entende que não é nada, entendeu? Querido, então entenda uma coisa: sua vida e a minha é um livro aberto para as pessoas lerem tudo sobre nós. Nosso irmão Salamim fala uma coisa, lá em Provérbios, Salomão fala. Nosso irmão Salomão fala o seguinte: o melhor louvor sobre si é quando os outros dão. A melhor coisa que falam sobre mim é quando o outro fala. Cara, esse camarada aqui, poxa, que educação. Você sabia que quando eu saio do hotel, quando eu vou lá da Baixa, no check-out, né, fazer o check-out, eu arrumo a cama. Normalmente eu mexo a cama de lugar. É toque, meu irmão. Lá, teteia, parecendo doido. A mulher fala que eu tô doido, né? Eu já falei pra você, mas eu falei pra ela: amor, não tô correndo atrás de avião e rasgando dinheiro, então dá pra passar em alguns testes.
o quarto tem que ficar do jeito que a minha cabeça, isso é coisa minha, tá? Não peço ninguém, mas normalmente eu volto pro lugar, arrumo a cama, separo a toalha que eu usei. Normalmente eu chego, tem 2 toalhas, normalmente é cama de casal ou 2 camas de solteiro que a gente fica. Separo a toalha que eu não usei, deixo ela guardadinha. O sabonete que sobra eu deixo separado. Coloco do jeito que eu cheguei, o controle do ar, o controle da televisão, tudo limpo. Estico o tapetinho do banheiro, eu deixo tudo no o lençol esticado, coloco lá a coxa, ou se for um edredom, travesseiro. Pastor, mas o senhor está pagando para alguém limpar? Isso não significa que eu preciso ser ingrato. É o meu jeito de ser. Eu sou assim, porque eu entendo que aquela menina ou aquele rapaz que for lá arrumar aquele quarto, falar, poxa vida, mas esse cara aqui, essa menina que ficou aqui, esse homem que ficou aqui, o camarada eu não limpo o pé em toalha no chão de hotel, não faço isso. Alguém vai lavar aquela toalha. Pastor, por que o senhor está dando essa introdução? Para falar para vocês que a maneira como enxergam você é a maneira que é o filme que Deus vai passar lá quando nós for prestar conta, meu irmão. O filme que Deus vai passar não é o filme que eu estou vendo, é o filme que Ele vai tirar do coração e das pessoas que cercam a nossa vida para poder falar como Ele nos viu. Como Paulo, sabe o que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, ele estava na igreja de Éfeso. Provavelmente, tudo indica que a igreja de Filipos, João era pastor. Aí João foi para a ilha, Deus chamou ele para a ilha de Patmos para poder, escrever lá os finalmente, e lá ele morreu. Foi o último discípulo, foi o último a andar com Jesus, foi o último a morrer. Mas Jesus deu uma missão para João na hora da cruz, você lembra? Quem é que lembra? Jesus, para ele cuidar de quem? Da mãe dele. Agora ela é sua mãe, cuida de Maria para mim. E João fez isso. E Maria, pelos teólogos dizem, a história diz, que Maria já estava bem velha. E João foi chamado já para a revelação para os últimos dias de vida. Então, Paulo então envia Timóteo. Tanto é que aquele texto de Filipenses 2, que ele fala assim, olha, enviarei Timóteo a vocês, e vocês sabem que ele tem caráter aprovado, que ele dá mais valor às pessoas do que às coisas, e ele vai trazer notícias para consolar meu coração. Por que Paulo falou isso? Porque por mais que era João que cuidava de Maria, mas a igreja foi Paulo que abriu. Então Paulo também tinha interesse em ter um coração calmo, saber que a Maria, que foi a mãe de Jesus, ia ter um fim de vida mais tranquilo. Então, e era uma grande igreja em Filipos, então ele envia Timóteo para lá. No final ele fala um negócio para Timóteo. Timóteo, cuidado com Alexandre o latoeiro. Latoeiro na época era fazedor de panela, latão, tacho, tampa. Esse camarada me deu muito problema. E as pessoas vão falar de você caso você comece a ter amizade com ele. Traduzindo para o nosso português, caso apareça com você, algo não pode ser bom que falarás de você. Por quê, querido? Porque a nossa vida fala, é com quem anda, é como que fala, é a maneira como você trata no trabalho, é a maneira como você se expressa no trânsito, é a maneira como você se expressa numa fila, é a maneira quando alguém te fecha. Um motoqueiro que aqui eu nunca vi, meu irmão. Rapaz, vai gostar de buzina assim lá longe. Não, a senhora andou em Goiânia, você viu que não tem? Ela andou, a gente foi. Não tem. Tem assim, quando vê lá que o cara tá fechando aí, buzina. E Goiânia não gosta, não, fica meio nervoso, porque Goiânia não gosta muito de buzina. Aliás, não gosta muito que buzinem para ele, é coisa de Goiânia. Mas aqui eu não sei se é medo de abrir a porta, ou sei lá, que estão. Então, a maneira como aquele motoqueiro que te fechou, ou se você é um motoqueiro que um carro sem querer te fechou. É essa maneira, pastor Rodrigo, que vai falar de mim. Quando eu estou numa fila impaciente,
aquela coisa não anda, aquele homem não desenrola lá no caixa, o atendimento está muito demorado, mas eu pago o plano de saúde, é particular, mas mesmo assim está demorando. Gente, é esse momento que vai discernir a visão sobre mim. E a visão sobre mim reflete na visão sobre minha família. Agora olha que interessante, antes de eu entrar no texto, que eu vou ler com os irmãos. Não, eu vou ler o texto primeiro, depois eu entro aqui nas estatísticas. Olha esse texto de Salmos, de número 68. Só que, bom, deixa para lá, depois eu falo sobre isso. Pai dos órfãos, marido da viúva, é Deus em sua santa morada. Pai dos órfãos e marido das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more e viva em família. Tira os presos para a prosperidade, mas aquele que se isola vai habitar em terra morta ou terra estéril. Querido, olha o que é que nós percebemos. A primeira coisa do verso 5, qual que é a primeira palavra, a primeira expressão? É de um. A segunda é de órfãos, fala de quem? Bem forte. Filhos. Depois ele fala de um. Depois fala de uma. Que é, quem é viúva, ela era esposa. Aí Deus fala também de uma. Então o que esse verso 5 está falando? De família. Deus está dizendo, eu sou o pai dos órfãos. Eu sou o marido da viúva. E vou preparar para vocês uma casa. O que ele está querendo dizer, querido? Que ninguém tem desculpa, porque o seu pai não fez por você. Talvez, infelizmente, o seu pai te abandonou, sua mãe te abandonou. Talvez você nem conheça, talvez você é desprezado. Mas ninguém tem desculpa de fazer coisa errada porque o pai não fez. Porque quando o seu pai não faz, a Bíblia diz, se você buscar Deus, Ele assume o lugar de pai na sua vida. Pastor, meu marido está me matando, eu sou uma viúva de marido vivo. Tudo bem, eu não estou dizendo que marido não erra. Talvez seu marido não seja crente. A Bíblia fala que você tem que manter em oração e servir a ele. Diz que se a mulher não for crente, o marido precisa servir primeiramente a sua mulher. Está tudo certo. Eu não estou dizendo que o marido ou a mulher não erra porque não é crente. Mesmo crente também erra, a questão não é essa. Mas não temos desculpa de ser um péssimo cônjuge, porque a nossa esposa ou o nosso marido, ou quem tem, as mulheres que têm marido, faz coisa errada. Não há justificativa. A minha mulher fez isso para mim e eu vou retribuir da mesma forma. Isso não é vida cristã. Que motivo a igreja deu para Jesus amar ele, irmão? Que motivo? Fala um só. Nenhuma possibilidade. Mas ele falou assim, pai, deixa parada comigo, eu resolvo. Porque aí se nós entramos nessa de toma lá da cá, na visão familiar, o que é que nós vivemos, irmãos? A síndrome, a ferida de Adão. Qual que é a maior ferida de Adão? O assunto não é esse, mas faz parte. Qual que é a maior ferida de Adão? A mulher que tu me deste. Se é a mulher que tu me deste, então Adão está falando o quê? Ele está chegando assim, pastor Jucimar, Leandro, Augusto, Bolsonaro, como é que é? Tá vendo? Passei perto. Augusto e Wellington e Bolsonaro é quase um nome quase semelhante. Alberto, Wellington. Olha o que eu estava falando mesmo. Adão. É como se Adão chegasse assim, é o seguinte, Deus, o Senhor me deu essa mulher. Eu nem te pedi, o Senhor só me fez dormir, me deu anestesia lá de uns 3 dias. Quando eu acordei, a irmã estava aqui. E aí o Senhor já mandou eu catar a irmã, e eu catei mesmo, porque eu estava precisado. Mas foi o Senhor que me deu ela. A culpa dela, eu não assumo a responsabilidade. A responsabilidade é sua. Esse foi o primeiro Adão, correto? Vamos para o segundo Adão. Existe um segundo Adão? Mas não é o segundo, ele é o último. Porque se viesse o segundo, significa que poderia haver um. Ele é o último Adão, mas é só questão de entendimento. Isso não significa que é certo ou errado. Eu já falei várias vezes segundo Adão. Não é por isso não. Aí chega o último Adão, que ele fala assim, paz, errou.
Pai, eu sei que o Senhor fez a igreja, mas deixa que eu assuma a responsabilidade por ela. Eu vou lá dar a vida por ela. Imaginou? Viaja comigo na maionese agora. Já imaginou, pastor Rodrigo? Adão chegando, a hora que a Eva chegou lá, olha bem, comida do fruto. Meu Deus do céu, mulher, você tá doida? Também o que você tinha lá conversar com o capeta? Você tá maluca, mulher? Espera aí, vem cá. Deus, é o seguinte, tu tá vendo essa mulher? Tem que cuidar dela agora. É carne da minha carne, osso dos meus ossos. Mas a irmã meteu o pé pelas mãos. Deus, ela foi dar ouvido pro capeta, pro chifrudo, pro pé redondo, pro coisa ruim, aquela porcaria que nem mãe tem, aquela praga. Aí Deus, eu não comi não, Deus, mas ela comeu. Então, meu amor, eu vou para um discipulado aqui, segura a onda aqui que eu vou conversar com Deus. Deus, o que eu faço, Deus? Eu não sei, eu não sabia que era pecado. Agora minha mulher, o que eu tenho que fazer? Me aconselha, Deus. Você acha, se Adão, viajando na maionese, tivesse feito isso, estaria tudo normal hoje? Seria diferente, melhor dizendo? Lógico. Mas esse é o problema da sociedade, da visão familiar. As pessoas veem não como Cristo vê, mas ainda continua vendo conforme a ferida de Adão e Eva. A mulher que tu me deste, a serpente que o Senhor fez, a responsabilidade foi sua. Ninguém mandou você criar a serpente e ninguém mandou você criar Satanás, que o homem era anjo de luz, desviou. O Senhor, em vez de fazer discipulado com o cão, mandou ele junto com a terça parte para o inferno. E ele era anjo de luz, então a culpa é sua. Isso é o pior indício de um adoecimento na família, queridos. Quando não assumimos a responsabilidade. Eu, como marido, tenho que entender que todo erro, toda culpa, todo medo, todo enjoo, toda chatura, qualquer coisa de ruim na Virgínia, a responsabilidade é minha, porque ela saiu de dentro de mim. Quem gerou Adão, irmãos? Quem gerou Adão? Deus. E quem gerou Eva? Adão. Então, a graça de Deus está no homem, que deu poder e força e graça para gerar a mulher. Então, significa que Adão deu luz à esposa, sim ou não? E a esposa dá luz a... Vocês não vão ficar com raiva de mim, não? Eu já sou de casa, né? Eu acho. Toda mulher perdida é porque o marido não está iluminando o caminho para ela. Mulher gera filho, mas quem gera esposa é marido. Sem pinicar a costela do teu marido aí, pare de reclamar da tua mulher, porque ela saiu de dentro de você. Ela é fruto de você. A Bíblia diz que a mulher saiu de mim. Virgínia, então, tudo da Virgínia, responsabilidade de mim. Pastor, qual que é a base bíblica disso? Como? A palavra como. A palavra como é: maridos, amém, suas mulheres, Cristo amou. Jesus precisa de motivo para amar a noiva dele? Ele teve motivo para amar a noiva dele? Então por que você vive buscando motivo para amar sua mulher? A igreja, ela fica chateada, magoada e fala assim: imaginou, eu não vou para a igreja não, Jesus, você não fez o que eu queria? Ou a igreja está aqui para adorar e amar o seu Senhor? Então porque vira e mexe você, minha irmã, fica virando a cara e empurrando dentro de casa com seu marido, sendo que, qual que é a palavrinha? Como? Falei dos homens. E marido, não vai pinicar a costela da irmã não. Mulheres, sirvam, auxiliem, acredite, cuidem dos seus maridos. Qual que é a palavrinha? Como? Não, como a igreja está sujeita a Cristo. A mulher ama o marido, não ama, a mulher serve, cuida. Quando eu falo servir, não é serviço escravo não. Serve, cuida, auxilia, acredita, está junto. Como a igreja está sujeita, servindo. Querido, no nome de Jesus, vou plagiar o apóstolo Paulo. Eu rogo pelas misericórdias de Cristo, em nome de Jesus.
A igreja, nós igreja, vamos falar Cairós, hoje aqui Cairós, comunidade Cairós, ministério Cairós, igreja Cairós, nós, responda todo mundo, você, eu, nós acreditamos em Jesus? Sim ou não? Sim. Mesmo se hoje o que você pediu para Jesus ainda não aconteceu, ou se não acontecer, você continua acreditando nele? Sim. Então por que você vive reclamando do seu marido quando ele não pode fazer as coisas para você? Você está vendo como a visão está errada? Como é que é seu nome? Esqueci. Juliana. Está vendo? Juliana e Stephanie, irmão, é quase o mesmo nome. Stephanie, dá para entender como nós enxergamos as coisas erradas. A gente vê, mas não enxerga. E ele está dizendo que ele faz o solitário viver e morar em família. Querido, Deus é tão zeloso que ele pega aquele sozinho, aquele que está abandonado, às vezes pela tragédia da vida, pai morreu, mãe morreu, foi para um orfanato, fugiu, está lá sozinho. A Bíblia fala que Deus acolhe, para que ele more e viva em família, que ele more, que ele entenda que existe um pai, pode existir uma mãe, pode existir irmão, pode existir família, tem um abraço, tem um irmão querido. Deus, acima dele nada está, mas abaixo dele o coração dele pulsa. Família, 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 família. Qual que é o único lugar onde a expressão exata, real da palavra pai é falado? Na onde? Na onde? Na família. E a Bíblia fala que Deus é? Então, Deus não quer que você reconheça Ele no seu poder como Deus. Ele quer que você o conheça relacionando com Ele como um pai. Reconhecer Deus no poder é saber do que Ele faz. Relacionar com Ele como um pai é não ter dúvida de quem Ele é. Aí ele fala dos órfãos, está falando dos filhos, marido da viúva, santa morada, o solitário, querido, e pior, pastor, mas a pessoa decidiu viver sozinha na vida. A Bíblia diz que ele vai habitar em terra que não vai produzir nada. Quantas pessoas não produzem nada na vida porque se isola do coração dos seus parentes? Marido se isolando de mulher, fazendo acordos financeiros escondido, mentindo para a esposa. Mulheres fazendo coisas escondidas para os seus maridos, isolando, aí separa, não quer comunhão. Gente, eu atendo crente que há mais de 15 anos não conversa com o irmão porque brigou. Não conversa com pai, com mãe, arrogante, prepotente. Fala para mim, querido, que visão as pessoas têm de mim e de você. Posso apertar só mais um cadiquinho assim, ó? Beicinho de uma purga? A pastora pediu para mim, como teve eleição, né, corrido, para mim não passar das 11h30, eu vou tentar. Gostaram, né? Querido, se a minha esposa, ou se eu fosse escrever, se alguém fosse escrever que está do seu lado, fosse escrever a biografia da sua vida, o que estariam escrito nessas páginas para as pessoas enxergar realmente como é o nosso caráter, discernindo a visão familiar. Dentro desse princípio, eu não vou falar dos dois temas, eu só vou falar porque é claro que é um resumo do meu livro, obviamente, da introdução, na verdade. Cabo HDMI, dá só um beicinho de uma purga. Para falar de discernir, nós temos que abordar essas duas coisas. Ver a família certa ou errada, você vai a partir da desordem, da crise da moralidade. A crise da moralidade e a desordem carregam pelo menos duas coisas: a decadência moral da família e a perda dos princípios e valores, que quem participou do seminário viu que eu fiquei quase 2 horas falando só sobre isso aqui. Então é só um resumo, tá? Queridos, então toda falta de visão daquilo que é o plano eterno de Deus para a família parte de princípios quebrados, de valores abandonados, partem de decadência moral crônica da família. Características, estatísticas que eu vou passar para vocês agora, para a gente ter ideia do nível que as famílias precisam de ajuda. A cada ano que passa, a família vem se enfraquecendo.
a família está desaparecendo e os padrões de família ditos e ditados por Deus estão equivocados e cada vez mais adoecendo pessoas. A figura masculina está cada vez mais deformada. O homem abandona o seu papel. A figura da mulher do lar não é aquela mulher que vive escrava do seu lar, mas a mãe, a esposa, aquela que cuida, cada vez mais está desaparecendo. Quanto mais os pais desaparecem da vida dos filhos, mais o caráter moral desaparece dos filhos na sociedade. Vou repetir devagar para você notar. Quanto mais a presença moral dos pais desaparecem dos filhos, mais o caráter moral desaparece dos filhos na sociedade. Os nossos filhos reproduzem aquilo que nós somos. A Isabela materializa nas suas ações a maneira como a Isabela enxerga a vida. E a maneira como as pessoas enxergam a Isabela fala da maneira como o pai dela e a mãe dela é dentro de casa. Isso é nítido, querido. Falar de discernimento, falar de visão familiar. E mais uma vez, eu vou pedir para você. Opa, passei errado. Olha essa imagem, busque perguntas e respostas ou questionamento. Do que seria, o que falta, o que poderia melhorar, porque nós estamos falando de visão, então observe a imagem. Olha só que estatística, mais uma aqui, queridos. Hoje a média brasileira para casamento já se passaram dos 40 anos. A adolescência para o homem está chegando aos 35 anos, mas já tem estudiosos que dizem que já tem adolescentes de 48 anos morando com seus pais. Já tem adolescentes meninas com 39 anos morando com seus pais e o pai tendo que bancar as suas particularidades e necessidades íntima, como cuidados íntimos de uma mulher. 5% dos homens no Brasil crentes, escute isso, somente 5% dos homens e das mulheres crentes no Brasil inspiram os seus filhos a amarem e a servirem a Deus. Vou falar linguagem goiana. Chupa essa manga, rói o caroço e dorme com esse barulho. Igrejas brasileiras dizem que 5% dos pais somente inspiram seus filhos a amarem e a servirem a Deus. 94%, estatística feita em 2022 pós-pandemia, 94% dos filhos não veem os seus pais orarem, meditarem, lerem Bíblia e realizar reuniões ou culto ou células dentro de casa. Como nós enxergamos a família? A cada 10 minutos no Brasil, uma mulher é espancada. A cada 5 horas, uma mulher é violentada sexualmente e há feminicídio dessa mulher. Vocês viram agora um vídeo de um camarada que esquartejou com um facão, batendo numa mulher, e as partes dela, vocês viram esse vídeo? Viralizou aí, ó. Uma câmera de um vizinho pegou. Ele é ex, ela já tinha separado, estava com um camarada no meio da rua, ele pegou um facão, gente. Você conhece facão aqui? Facão, né? E batia nela, e a câmera embaçou, é claro, para não ficar, mas batia. Você só via o sangue voando, e batendo, ela tentava andar, não conseguia. 2 homens passando, uma mulher, ninguém teve coragem de entrar, com medo de levar, e a mulher morreu ali. Depois saiu a matéria, mais de 45 facãozadas em todo o corpo. 80%, isso aí a pastora é perita, só vou falar porque eu coloquei aqui, 80% dos abusos sexuais em crianças e em mulheres é feita pela figura masculina e é alguém de dentro da família. Estatística feita, casamentos aonde a pessoa casa a primeira vez os dois depois dos 35, a média brasileira para esse casamento permanecer é de 5 anos.
Qual é o principal motivo, pastor? Eles estão viciados na vida de solteiro. É assustador o crescimento de número de divórcio, feminicídio, violência, infanticídio, suicídio, vício, inversão de princípios e valores aumentam a cada dia mais no país, porque as pessoas abandonaram a ótica da família. E aí, queridos, quando nós olhamos para essa imagem, só tem uma coisa. Pode ter mais? Pode. Mas eu achei essa bem relevante que eu vou passar para vocês. Inclusive é uma frase minha. Está no meu livro, esse que eu lancei agora. Que você vai adquirir hoje, que é o Discernindo a Visão Familiar. Uma frase que Deus colocou no meu coração. Tem mais coisa? Tem, mas eu achei essa assim, extremamente relevante. Se tem uma coisa que faz com que a pessoa perca a essência da família, casamento, o másculo do homem, né? Aquela coisa máscula do homem, ereto, estatura de varão perfeito, da mulher no seu autêntico feminino, como mulher, como esposa, como mãe, como filha, e assim vai. É quando a pessoa vê, mas não quer enxergar. E eu dei o nome disso de autonegação. A autonegação é o sintoma que precede a autossabotagem. Toda pessoa que não quer entender o problema da família, autonegando, na verdade ela está se autossabotando porque ela não quer assumir a responsabilidade. Adão negou a culpa da mulher porque ele ia se sabotar da responsabilidade. Agora olhe para essa imagem e imagine. Aquele homem é um lenhador. Ele está fazendo a coisa certa, mas no lugar? Quantos maridos fazem a coisa certa para a esposa, mas da maneira errada? Quantas mulheres fazem a coisa certa, mas com a motivação errada? Ele é um lenhador, ele precisa cortar a lenha. Ele está usando a ferramenta certa, sim ou não? Ele está usando outras ferramentas de segurança, corda para poder prender ele, sim ou não? Mas ele está no lugar. Autossabotagem é tentar fazer a coisa certa, mas viver sempre no lugar errado. Por isso que a autonegação é o sintoma que precede a autossabotagem. E aí nós temos instalado a crise da sociedade. Olhe para essa imagem, como nós estamos falando de visão familiar, discernindo a visão. Ache questionários, perguntas e respostas. Não precisa levantar a mão, responder nem nada. Mas dentro de mim e de você, o que tem, o que falta, o que poderia melhorar, o que seria de bom nessa imagem. Querido, devido à crise estar instalada na sociedade, eu comecei falando que o problema estava lá em Adão. Então o problema da sociedade, vocês ouviram falar demais, começou na família que está com problema. Uma família com problema é filho doente porque os pais estão doentes, os pais são doentes porque o casamento é doente. Querido, eu preguei numa igreja aqui, uma igreja XYWZ de Marte, e um irmão me procurou no final: pastor, eu sou um homem feliz, fiquei casado 30 anos. Que bênção, imaginei assim, né? Ficou viúvo, ficou só para cuidar. Aí, pastor, quando eu vi que eu não fiz minha mulher sofrer, quando eu vi que eu estava meio assim querendo pegar uma mais novinha, eu cheguei nela: ó, por amor a você, vou deixar tudo para você aqui. Crente, tá? Não é estava vista crente. Aí, pastor, eu fui homem. Cheguei nela, deixei a casa, chamei meus filhos: ó, filhos, 2 já tinha casado, um estava lá ainda. Falei assim: ó, seu pai está deixando casa, carro, estou indo, porque eu não vou fazer sua mãe sofrer. Estou me separando. E hoje, pastor, quando eu quero eu saio com uma, quando eu quero eu saio com outra, não ofendo ninguém. Olha, quando o senhor fala de família, eu falo para você: eu apoio o senhor. Para mim, ó, só pode ser. Ele deu um teco. Ele passou no morro aí e deu um teco, meu irmão. Não tem lógica. Ou senão o irmão assim, né, o vinho da ceia dele tinha álcool, sei lá, meu irmão. Tem lógica. Aí veio falar para mim. Falei: meu irmão, ainda bem que Deus é Deus.
Pastor, eu penso assim, cara, ainda bem que só Deus podia ser Deus. Eu penso, se eu sou Deus na hora dessa. Se você é Deus na hora dessa, fala para mim. Meu irmão, o povo está doente, gente. Infelizmente, eu tenho que terminar esse momento dizendo para os irmãos, infelizmente está aqui a pastora de vocês que há mais de 25 anos a senhora lida com isso, com família, com traumas, 20 anos, que dá aula aqui para os irmãos de tudo. Ela sabe. Pastora, será que a igreja teria condições de ouvir 10% daquilo que a gente escuta lá nos aconselhamentos, nas igrejas que a gente prega? Não tem, irmãos. Não tem. Normalmente, 95% do nosso atendimento é em igreja. Normalmente, um ou outro indicado por um parente, vai lá, ou tá. Mas normalmente a gente escuta. Então, se eu tenho uma crise na sociedade, hoje nós temos a pior geração de pais e filhos da história. E se nós temos a pior geração de pais e filhos da história, consequentemente nós estamos produzindo o pior tipo de família na história, produzindo cada vez mais famílias deformadas em seu caráter. O povo está doente, irmãos. Tem a ver com o assunto. E aí agora eu vou ver. Crise na sociedade, porque a família está em crise, correto? Se a família está em crise, é porque os filhos estão em crise. Filho em crise, pais em crise. Pais em crise, casamento em crise, correto? E a Bíblia não fala sobre isso. E não há de ver. Olha só, pastor Huerto, o que a Bíblia diz? Portanto, estáis cientes que não foi mediante a valores perecíveis que foram resgatados da vossa maneira de viver, da vossa maneira vazia de viver e sem sentido, que por ensino e educação recebeu de quem, gente? É o irmão Pedrinho falando, irmão Pedro Pedreira, pedrada. Receberam dos pais. E essa educação corrompida, nós temos então estabelecido uma das principais características da família nos dias de hoje, é que ela não funciona de maneira plena. Por quê? Porque os pais não enxergam a crise dos filhos. Por que não enxerga? Porque o marido não enxerga a dor da mulher e a mulher não enxerga a dor do marido. Aí está instalada a crise, meu irmão. E mais uma vez, como nós estamos falando de visão, olhe para essa imagem. Busque perguntas, talvez respostas, mas questionamentos. Veja o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom. E fala para mim. Isso aí eu sei que todos podem falar. O que está faltando nessa imagem? A figura de toda família que não tem a figura de um pai presente. Não é só presente questão de estar ali. Presente moral, social. Normalmente, ele adoece a esposa e surta os filhos. Porque marido é segurança. Fala para mim. Nós somos a noiva de Cristo, sim ou não? Então, tenta achar uma palavra aí. O que seria de nós se Jesus não fosse presente na nossa vida? Tenta pensar, surtado, que é mais uma palavra que vem na sua cabeça. Que a igreja hoje sem Jesus, fala para mim. Jesus hoje vem assim, aproveitando a eleição, gente, está todo mundo corrompido, não quer saber de ninguém, a partir de hoje a igreja não me tem mais. Fala para mim, como que seria a igreja? Surtada? Morta? Perdida? Abandonada? Desesperada? Como que os homens devem amar a igreja? Como? Como que as mulheres devem servir os seus maridos? Como a igreja? Como é que é uma casa onde o Cristo, que é o Pai, não está lá dentro? Agora você imagina Cristo sem a sua igreja. Já imaginou Cristo? Jesus veio por um propósito, resgatar a sua igreja, resgatar a sua noiva, correto? Imaginou se a igreja do planeta fala assim, Jesus quer saber, mas ninguém quer saber de você mais, acabou. Você acha que Jesus ia ficar feliz? Pai, fui lá, tentei, manda todo mundo para o inferno. Você acha que Jesus ia fazer isso? Eu acredito, aí é pensamento meu, diz que cada pastor tem direito a 3 heresias. Não pode colocar em prática. Claro que é piada de pastores, tá, irmão? Mas eu imagino, Jesus ia fazer uma coisa. Eu imagino
que vocês acham que Jesus faria? Se a igreja no planeta, numa só voz, falasse assim: a partir de hoje, não queremos saber de você, Jesus. Esquece casamento, esquece salvação. O que você acha que tenta ter uma ideia do que Jesus faria? Tá quase, eu sei que tem gente quase falando, não tem certo e errado não. Você daria a vida tudo de novo, porque ele não precisa de motivo para amar sua esposa. Ele decidiu amá-la. Amor não é motivo que alguém faça para eu amar. Amor é poder de decisão em dar a vida. Ele, pai, o povo rebelou de novo, né, pai? Deixa eu ir lá de novo, marca o dia aí, vamos lá. Tô pronto, vamos lá. Bom, agora que eu vou até usar a internet agora, vamos lá. Vou montar meu Instagram. Faria de novo. Isso é uma família. E para a gente terminar, e eu já encerrar minhas palavras, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele. Porque, aliás, é uma pergunta. Por que? Isso é Natan falando para Davi. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos, aos olhos dele? Você matou Urias, o hitita, com espada, e tomou a mulher dele para ser sua esposa. Você o matou com espada dos amonitas. Amonitas e moabitas foram os principais e maiores inimigos de Israel. E sabe quem são Amon e Moabe? Sabe quem são, irmãos? Ló, do incesto, que as filhas dele embebedaram e tiveram relação sexual com ele para poder continuar a geração. Filho de um pai que não cuidou de suas mães. Querido, só tem duas famílias que Jesus enxerga na terra. Só duas, que ele mesmo fala. Só tem a família de Noé e a família de Ló. Característica da família de Ló: Ló tira a família dele do lugar de proteção e permite que a mulher volte o coração para trás para virar estátua de sal. Ló oferece as filhas e a mulher dele, as filhas virgens, para aqueles bandidos, porque Jó queria guardar anjo, porque os homens estavam lá tudo doido de Sodoma, queria estuprar os anjos. Não, estupra minha mulher e minhas filhas. Quantos maridos e mulheres religiosos permitem que o coração dos filhos sejam dilacerados, achando que a vida é proteger a espiritualidade e não proteger aquilo que é a humanidade. Jesus é espiritual, Jesus era um ser supremo, mas a Bíblia diz: e ele se fez carne, assumindo a forma de homem. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo para viver entre nós. Então Jesus abandona a sua divindade para poder viver a nossa humanidade, para que em Cristo a gente converta na nossa humanidade e eternamente experimente a sua divindade. Xaramanagai! Agora eu empolguei, irmãos, e dei até um pulo, e eu sei a dor que eu vou sentir depois. Jesus abre mão da sua divindade para viver a nossa humanidade, para que eu e você, na nossa humanidade, ame a nossa família e viva a sua eterna divindade. Então nós não somos seres humanos tentando ser espiritual. Nós somos uma promessa espiritual vivendo o evangelho a partir do ser humano. A gente não está aqui querendo ser anjo para não ser humano. Nós somos humanos para um dia na divindade de Cristo viver eternamente, inclusive com os anjos também. A maneira como Jesus tem visão da igreja é a maneira como o homem e a mulher devem enxergar a sua família. Já parou para pensar nisso? Que ele abre mão da sua glória para ser humano, para morrer como humano, para que eu e você, mortos como humanos, nos ressuscite para viver a sua eternidade divina. É o inverso, irmão. Eu vou liberar uma palavra para vocês aqui, e quando eu voltar aqui, vocês vão lembrar dela. O nível espiritual, pastora Carla. Trago Deus como testemunhas entre eu e vocês, que essa palavra vem no meu coração agora. Que não estava. Pode pegar meu sermão aqui, pode pegar a projeção ali com a menina, que eu acho que ela copiou. Se não copiou, copia aí e olha. Não estava.
a dimensão do discernimento de visão que Deus quer trazer para essa igreja, não vai fazer ninguém aqui fugir do pecado, mas vai fazer o pecado fugir de você. A dimensão e o nível espiritual que Deus quer levar essa igreja não vai fazer ninguém aqui abandonar má companhia. As má companhias não vão suportar a sua presença, porque a maneira como você enxerga a sua família pode mudar a história da sua vida. Só terminar esse texto, mas já vou passar para a pastora. Então, amonitas eram filho de incesto, de estupro e de abuso, de filhas que abusaram do seu pai. Por isso a espada nunca se afastará da sua vida. É assim que está escrito? A espada de Deus nunca afastará da sua. Tudo que um homem e uma mulher faz reflete primeiramente dentro de casa, na família. Está aqui dizendo: a espada não vai afastar da sua casa, Davi. E ele continua: pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz quem? Da sua própria trarei desgraça sobre você. O seu erro, Davi, eu vou produzir algo que da sua própria família a sua vida vai ser extremamente desgraçada. Quem pecou foi Davi ou a família dele? Mas a desgraça sobre quem? Deus continua, tá? Exatamente. Ele destruiu uma família. E além dele destruir a dele, destruiu, matou um menino, porque o primeiro morreu. A Bíblia fala que Deus matou o primeiro menino dele. Foi Deus que matou. E tem consequência, não dá tempo. Que eu poderia falar da história de Salomão. Como que Salomão começou e como que Salomão terminou. Não é o assunto. Tomarei suas mulheres mediante dos seus próprios olhos e as darei a alguém próximo de você. Para quem foi que tomou o reino de Davi? Absalão era o seu filho, o quê? Mais velho. E o que ele fez com as esposas de Davi? Tomou para ele, mas só que ele não fez só isso. Ainda a profecia: que se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso escondido, mas eu farei mediante a todo Israel em plena luz do dia. Aonde Absalão tinha relação com as esposas de Davi? No pátio do palácio. Aonde foi que Davi viu Betseba pelada tomando banho? No pátio do palácio. A sociedade bíblica mudou a versão original, porque é pesada. Mas o texto original sagrado escrito no hebraico diz que Davi abusou sexualmente de Batseba. Sabe por quê, queridos? Porque vai ler depois a história. Quando Urias morreu, a Bíblia fala que Batseba chorou por vários dias o luto do marido. Ela amava o marido dela. E Davi foi lá e desgraçou a vida dela e desgraçou a vida dele. E a consequência foi na casa. Eu gostaria de orar com vocês. Não dá tempo mais. Mesmo sentadinho onde vocês estão. Onde vocês estão. Pode ficar sentadinho. Eu vou orar rapidão aqui com vocês. Já vou passar para a pastora. Olha o tanto de slide. Não tira não. Porque quando tira aí só para mim. Tanto de coisa que eu tinha para passar para vocês. Mas eu quero parar aqui. Nesse versículo e no último. Com muitas outras palavras advertia e insistia quem? Então isso aqui é o avivamento de Atos. Todo mundo que pregava falava a mesma coisa. O que eles falavam? Salvai-vos dessa geração. Não é salvem-se dela, é salvai-vos. Se eu falar assim, enchei-vos, eu entrego uma bexiga, um balão, para cada um encher. E eu falo para todo mundo assim, enchei-vos todos os balões. O que vocês vão fazer? Pode fazer, como é que vocês vão fazer?
Você vai receber ar ou vai se oferecer ar? Então o que é que nós temos que oferecer para essa geração? Porque é salvai-vos. Salvação a partir da visão da nossa família. Quando enchei-vos do Espírito Santo, é pedir para Deus me encher ou ter consciência do que eu ser cheio? Agora eu vou encher um balão que está. Porque ele fala assim: enchei-vos do Espírito Santo. Obrigado, pode deixar ali, obrigado. Enchei-vos do Espírito Santo. Então é receber dele ou tendo recebido oferecer? Porque enchei-vos o balão, você recebe dele ou oferece? Enchei-vos do Espírito Santo, você recebe ou oferece? Então o que está faltando é visão e discernimento para mostrar para o outro que o mesmo Espírito que me encheu pode encher ele também. Por isso eu começo essa ministração e termino dizendo: discernindo a visão familiar. A maneira como você enxerga a sua família pode mudar a sua vida. E o último versículo, que não é esse aqui, eu ia terminar nesse aqui. É isso aqui, ó. Para que venha a tornar-se o quê? Puros e filhos de quem? Indesculpáveis no meio de uma na qual vocês, como astros no universo. Sabe o que é isso, querido? Entre comigo nessa história. Imagine um navegante na época de Jesus, que não tinha bússola, não tinha GPS, não tinha rádio, nem código Morse. Ele estava perdido em alto mar. Aí o capitão ia para fora do barco. O que ele procurava? As estrelas. Aquela ali aponta para o norte, aquele ali aponta para o sul. Então agora eu quero ir para o norte. Então eu tenho direção a partir dos astros. Então a visão do mundo, para ter direção para Cristo, para ter direção para a salvação, para ter direção para a vida, para ter direção para o amor, está olhando para nós, porque a Bíblia diz que como astros que brilham no universo, é a nossa vida para salvar essa geração depravada e perdida. Por isso que hoje Deus vai mudar a sua visão e você vai discernir a visão familiar. Quantos creem nisso, dê um brado de vitória! Xaramanagai! Puros e sinceros filhos de Deus, astros que brilham. Gente, sabe o Rodrigo? Rapaz, segue esse cara. Esse cara tem princípio. Esse cara ama a esposa. Esse camarada é pai. Sabe a pastora Carla Pinheiro? Segue essa mulher. Essa mulher, ela tem mãe. Ela honra a mãe. Ela é pastora. Ela é honesta nos negócios. Como é que é seu nome, meu irmão? Esqueci. Marcos, sabe o Marcos? Ele trabalha, é um cara sério, é um cara marido, ele é feio, mas a mulher dele é bonita, não sei como que ele conseguiu, mas segue esse camarada, ele paga a conta em dia, ele trata a mulher bem, ele honra os seus pais. Como é que é o nome do senhor? O Jorge, sabe o Jorge Luiz? Você acha que os homens não prestam? Olhe para a vida do Jorge Luiz, porque ele é astro que brilha. Segue o Jorge Luiz. Como é que é o nome da senhora? Eu olho para a Carla, que não é a Pinheiro, é a Carla de outro sobrenome. Sabe aquela mulher? Aquela mulher sabe o que é cuidar de filho. Siga o exemplo dela. Eu olho para, como é que é? Maria, a Nayara e Maraísa, como é que é? Hã? Clara Ana e Suelana. Clariana e Suelana. Rapaz, pensa nas meninas que respeitam pai. Pensa em duas meninas. Rapaz, quando elas estão... Você sente Deus descendo na pureza. Elas são puras. Casaram meninas que honraram os pais. Foi pro altar. Honra o casamento. Adora o Senhor. São os 2 primeiros casais de pastores que vão ser enviados dessa igreja. Segue essa menina. Ame essa menina. Você que é moça, quer ter vida santa, olha para Clariane, ora para Suziane, que eu já esqueci o nome também, mas vai lá e siga essa Gênesis, que ela é igual. Seguindo uma, você segue a outra. A vida é assim. Assim que tem que olhar para mim. Assim tem que olhar para a vida. Amém, gente. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.
faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor levante sobre vocês o seu rosto e vos dê a paz. Paz essa que excede a todo entendimento. Amém, povo de Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Amém. Gente, quando a pastora chega aqui, esse aqui é o meu grupo do WhatsApp. Ali tem toda a minha agenda, minhas pregações. Eu posto lá as pregações do Eurípides, as escolas do Eurípides, a agenda do Eurípides e da EFOL. Só ler o QR Code. Eu não falo de política, eu não falo de futebol, polêmica de Anderson Silva, polêmica de Marcos. Não. Deixo aberto para você inserir pessoas contando, que não fale nada disso. Dou liberdade para testemunhar. Você vai entrar agora, mas quem já está lá já sabe. Tem gente que posta lá testemunho do Eurípides, testemunho da minha vida. Querido, entre lá. É um grupo, eu sei que tem muito grupo, coloca no silencioso. Mas às vezes eu estou pregando num lugar, ou o Eurípides está, que você tem um parente. E você sabe que o nosso ministério é família. Você tem um parente perto. Por exemplo, o pastor quarta-feira que vem vai estar lá em Porto da Pedra. Não. Rapaz, eu tenho um amigo lá perto, eu vou falar lá para te ouvir. Então assim, é só uma ferramenta a mais de evangelismo e também para divulgar o nosso trabalho, amém? Está ali os nossos livros. Em todo o Brasil eu vendo eles a R$40, aqui é R$30. Vai lá, parcele no cartão com parcela mínima de R$30. Tem meu pendrive, Pix, o irmão vai lá tomar conta. Muito obrigado, Deus abençoe. Ora pela minha família. Então firme. Ainda bem que tá vivo aqui em pé, né? Porque o Robocop já fez, já fez todas as cirurgias de tudo quanto é tipo, tá? O testemunho dele é forte demais. Não era nem para ele estar em pé nem vivo. Por isso que eu, toda vez que ele bate ali, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Não morre aqui não, morre em outro lugar. Não vai dar muito trabalho. Gente, foi 600 homens lá na igreja ontem. Aí o Eurípides, falando de mim, eu fui dar o testemunho e terminei. Falei, irmãos, eu pedi uma coisa pro Adriano, falando sério, que a gente sério dele, aquela barbicha, né? Adriano, não faz exame de gravidez não, porque você dá positivo. Porque você teve de tudo. E aí o pessoal, eu falei, Eurípides, que boa, hein? Ele falou desse jeito, não faz exame de gravidez não, que vai dar positivo. Mas obrigado, querido, valeu. É verdade, eu conheço o pastor Adriano, Deus tem nos unido e no respeito, admiração e sinceridade. Nós somos uma igreja que trabalhamos muito com a sinceridade, com a vida real, aquela coisa, eu sou no púlpito uma coisa e fora não, eu sou outra. Não é desse jeito. Nós somos no púlpito, a mesma coisa, você sabe que eu sou em casa. E ele igualmente, eu estive em Goiânia e fiquei lá, eu fui para a igreja dele, igreja imensa, conheci os bispos, que são os líderes dele, a esposa vi de novo. Então é uma família que realmente... E ele é um homem que Deus chamou para falar, e falar sobre família e alinhar. Preste atenção. Quando a gente ouve uma palavra dessa, é para você sair daqui impactado com a palavra, porque a palavra é forte. Você viu Filipenses 2,15? Geração pervertida. A gente tem que ser luz, não é ser cajado. Dá para entender? Cajado na cabeça do povo que está lá fazendo coisas erradas agora. Não é cajado. É você ser luz, a tua luz brilhar e atrair. Eu amei. Exatamente, ser luz dentro dessa geração pervertida e depravada. Quando eu ouvi, quem está lendo o versículo, vai ler em casa, gente, porque há muito tempo eu não leio esse versículo. Eu falo de sexualidade, eu falo de pecados da imoralidade sexual. Quando eu vou pregar fora da igreja, e aqui eu falo alguma coisa também, porque são muitos anos, a gente até parou de falar, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando ele estava falando aqui desse versículo, eu falei assim, meu Deus, e depois disse que eu sou corajosa. O que ele estava falando é para homem sério de Deus, corajoso, irmão. Alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Sinceramente, fiquei de boca aberta, vi ali com a boca aberta. Sabe aquela coisa assim? Eu falei, caramba. E o povo diz que eu é que falo coisas fortes. Esses dias eu fui falar sobre vício sexual, pornografia. Tô falando, gente, me convidaram, eu não me ofereço não. Você sabe, né? Tem que fazer minha agenda é difícil.
como a tua. E aí me convidaram para falar para 300 mulheres sábado passado. Lembra que eu falei que sábado passado estava num culto de mulheres? Culto rosa. É isso aí. E falei para 300 mulheres sobre vício e pornografia. Foi pouco tempo, uns 40 minutos. Eu contei minha história pregressa antes, o meu testemunho anterior com a questão da pornografia. E falei, minha mãe estava lá, não foi? Minha mãe de 82 anos estava ouvindo isso. Sabe por quê? Porque o que a gente fala é na palavra, é para trazer cura, é para trazer esperança, libertação àquele que está prisioneiro. Sabe, para que a gente não faça parte de um povo que vive no pecado depravadamente e achando que pode viver. Então, o que a gente pontua? Existe a palavra de prosperidade para a igreja? Claro, existe. Deus quer que você seja próspero no teu trabalho? Você não pode dizer que Deus está te prosperando, Clare? Total. A gente vê que quem trabalha, Deus prospera dentro daquele nível. Então ele quer prosperidade, ele quer trazer curas e milagres para a tua vida, ele quer curar tuas emoções, ele quer curar tudo. Mas a gente não pode deixar de falar que a gente vive numa geração anterior e agora muito mais depravada do que antigamente. Porém, tem gente que não sabe, Marinete, que está no pecado? Ninguém, acha que o mundo vive como se isso fosse normal. O que isso acarreta? Só destruição para a própria vida e para o casamento. Então essa palavra foi muito boa. Eu vou dar um conselho para vocês assistirem novamente pelo YouTube. Ela está no YouTube. Você que nos assiste. Eu vou assistir de novo, porque mexeu comigo, me deu uma coragem. Porque quem é crente fica corajoso. Quem está entendendo quando ouve isso? Quem não é crente que fala assim, não quero nem saber, né? Descarga, né? É porque ela não quer se autorresponsabilizar. Ela quer o quê? Se sabotar. Gostei dessa. Essa foi de Deus, hein? Não, quando ele falou assim, quando a gente nega aquilo que está claro na nossa vida e claro no mundo, e nega, finge que não está entendendo, deixa passar, Deus não me chamou para ser luz, você está se auto-sabotando. Você está deixando de ser luz, ser curado e ainda curar as pessoas. Então eu queria não quero pregar porque isso foi maravilhoso. Eu assistiria de novo. Você que nos visita, o pastor Adriano é assim. Graças a Deus, eu também faço esse tipo de ministrações e o povo nos ama, me beija, me abraça. Estou cheio de gente que me liga toda hora, me escreve zap. Por quê? Porque a palavra tem que impactar, irmão. A palavra tem que impactar teu coração. A gente tem que sair de dentro de uma igreja do Senhor Jesus Cristo, não como se tivesse entrado num clube. A gente tem que entrar onde a palavra sumiu de novo. A palavra fale. Nós temos que brilhar como as estrelas, sabe, Cosme? A nossa vida. Hoje eu estava falando com uma pessoa e eu disse o seguinte: quando a gente conhece a Jesus, nossa vida começa a mudar, se converter. Não podemos viver do mesmo jeito. Talvez a nossa igreja, eu vou dizer, ela vai crescer e vai encher muito de pessoas como eu, como você aqui dentro, que desejamos viver o melhor de Deus nessa terra, ser pessoas que temos o mesmo caráter de quem prega. Agora é um processo, tá? Vamos falar comigo, é um processo. Está aprendendo hoje? Não é de um dia para o outro. Não vai acordar amanhã só porque ouviu isso com toda a convicção e a tua vida pronta, não. Você vai todo dia um pouco ver que Deus te chamou para olha só, para que nós venhamos a nos tornar puros e sinceros, o quê? Filhos de Deus, indesculpáveis. Quer dizer, ninguém pode nos acusar. Quem que pode te acusar? Quem pode julgar você? No meio de uma geração pervertida e depravada. Está na Bíblia. No meio, quem trabalha dentro do trabalho, dentro da faculdade, no meio da rua, nós estamos no meio de um povo que vive isso e não se dá conta. Porém, ele diz, na qual vocês o quê? Brilham como astros no universo. Então, a gente vai ser perseguido. Tá? Desculpa falar. Você vai ser perseguido. Nós vamos ser perseguidos, porque ainda tem uma geração de crente, de igreja e de pessoas que preferem ocultar-se, negar-se, se auto-sabotar, fingir que nós estamos falando nada ou até nos acusar de algo para poder não manifestar a luz na terra.
As pessoas querem viver da mesma forma. E Deus está nos levando para um mundo muito diferente, para um momento, para uma vida que faz diferença nessa terra. Talvez nós não sejamos a igreja mais cheia, mas eu nunca vou deixar de trazer você aqui. Eu nunca vou deixar de falar o que eu falo. Por quê? Porque eu não quero fazer parte e viver como uma geração pervertida e depravada, porque eu já fiz parte de uma geração depravada. Porque ensinar para mulheres sobre vício sexual, pornografia, para 300 mulheres numa igreja em Colubandê e dar testemunho do trem, é porque vale a pena ser de Jesus. Amém? Vale a pena sermos diferentes. Porque pregar, todo mundo prega. Então nós vamos fazer diferença nessa terra. Glória a Deus, vamos nos levantar, vamos orar, tá? Eu queria dizer para você, não saia daqui, irmãos. Você que é da igreja, hoje não veio preparado. Tá frio aqui dentro, tá não, gente? Tá parecendo um congelador aqui dentro, hein? Meu Deus. Irmãos, quando você estiver dentro da igreja, estiver sentindo frio, pode chamar alguém para baixar isso aí, hein? Porque quando tá frio, é frio, hein? Meu Deus, mas tá muito frio, né? Mas é porque nós botamos ar-condicionado poderoso, para quando a igreja estiver com mais de 100, né, a gente conseguir. Então, não deixe de comprar esse livro. Você ouve essa pregação novamente, leia o livro. Vamos ser homens que protegem as esposas e mulheres que amam seus maridos. E se tem que acertar a vida, acerta agora, porque se Jesus voltar hoje, você está com a consciência limpa. Amém? Agora, o processo é contínuo. O que eu quero dizer é o seguinte: não deixa de comprar o livro. Ele fez a 30? A 30, tá bom o preço, tá, gente? Na CPAD você não compra nem nada por menos de 30 reais, né? Quem vai lá sabe disso. Me dá o livro dele aqui. 30 reais. Aí você fala assim: igreja virou mercado. Virou não, irmão. Se não comprar livro, você não lê. E se você não gosta de ler, passa a ler. Porque faz muito bem a mente, a memória, o coração, o espírito. Pastor, não sei ler. Não tem problema, você vai levar 6 meses lendo um livro só. Por quê? Mas você vai fazer isso. Mas como ele disse, ele fez aniversário ontem, discernindo a visão familiar. Tá no livro as coisas que ele falou aqui, tá? 30 reais. Ele trouxe maquininha, né? Máquina de cartão, tem Pix ali. Agora você é da igreja. E você é honesto como eu e ele, você é como nós. Pastora, eu vou pagar domingo que vem. Aí o pastor, você só me dá o seu telefone, eu dou o Pix, você me avisa e pode pagar domingo que vem. Tá bom? Amém? Pegou isso. Aí a gente passa para Clariana isso. Tá bom? Então é isso. Não deixa de levar o livro. Amanhã eu vou... Não, deixa de comer hambúrguer amanhã, talvez o quilo da carne, né? A gente às vezes não compra achando que a carne acaba logo. 1 quilo de carne para uma família dura o quê? 2 dias, 3? Dividindo muito, né? Esse livro aqui vai durar mais. Esse livro, pedir para baixar o ar-condicionado, aumentar, tá muito frio aqui, Deus me livre. Olha... E dura para sempre. De repente você vai ler com a tua mulher, você vai ler com o teu marido, vai ler com a tua namorada. Você que vai casar, você já vai pensar como vai ser o seu casamento, que é muito importante. Gente, obrigada, que Deus te abençoe, tá? Que te leve, como foi dito aqui, na graça de Jesus Cristo. Eu vou orar por você agora, para o Senhor ministrar na tua vida. Talvez você ia comprar uma blusa amanhã. A gente gasta tanto dinheiro com roupa, não tem que falar isso, gente. Eu gasto, eu posso dizer que eu gasto também. Mas me levou na 44, já usei as blusas direto. Comprei, mas eu não deixo, eu fico sem dinheiro, eu fico sem carne, mas eu não deixo de levar um material que vai me levar para o céu, que vai me levar para o concerto, que vai me levar para a vida. Eu deixo, irmão. Sabe por quê? Porque a gente está gordo de tanto comer. Então vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, te louvamos por essa noite. Queremos pedir, Espírito Santo de Deus, que tu abençoe a vida de cada um, do nosso visitante hoje, que entrou aqui, mas o Senhor deu, Senhor, uma palavra, Senhor. E eu peço agora que teu Espírito aplique no coração de cada um a alegria e o privilégio de ouvir a tua voz neste lugar. Obrigada pela tua palavra que revela em que lugar nós estamos, que posição como marido
como mulher, como filho nós estamos. Obrigada porque o Senhor tem misericórdia de nós e nos mostra como devemos viver e fazer. Obrigada por isso, Pai. Só um Deus amoroso e Pai poderia ter essa misericórdia da Igreja Cairós. Obrigada, Senhor, por ouvirmos coisas tão profundas. Louvado seja o teu nome. Traga alegria para o teu povo. Ministra, Senhor, a unção que desfaz o jugo, desfaz o peso, desfaz a preocupação no coração de cada um. Dá uma vitória essa semana no trabalho, vitória na família, vitória no casamento, porque nós viemos aqui para aprender de ti, Senhor, e saímos daqui com aprendizado, Pai. Louvado seja o teu nome por isso, no nome de Jesus. E que teu grande amor, o amor de Deus, o amor desse Deus maravilhoso, a graça de Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, teu quintal, tua casa, teu casamento, teu namoro, seja sobre tudo que é teu.